Olá, como vai você? Iniciando o programa do AS. Comigo, Antônio Luiz, de A a Z, trabalhando por você. Hoje, dia 25, hein? Como é que foi a véspera do Natal? Correu tudo bem? Espero que sim. Nós vamos conversar com Anselmo Oliveira, magistrado. Nós vamos conversar um pouco sobre a vida do Anselmo e também sobre a sua atuação na Associação Brasileira de Magistrados, ou Associação dos Magistrados Brasileiros. Do Brasil. Exato. Magistrados Brasileiros. AMB. Não confunda com a Associação Médica, hein? É a AMB dos Magistrados Brasileiros. Anselmo, tudo bem, né? Tudo bom, Luiz. Um prazer estar aqui, de A a Z, né, para contribuir de alguma coisa com a minha visão do mundo, né? Isso é importante que as pessoas compreendam, porque às vezes o magistrado é tido como uma pessoa tão distante que parece nem ser gente. E, na verdade, o magistrado é um ser humano, com certeza. É verdade, como qualquer outro ser humano. Exato. Muitas pessoas procuram aqui o programa do ASA, Anselmo, procurando inspiração para alçar ou melhoria no emprego, ou sair de uma situação de dificuldade para vencer na vida. E esse programa busca inspiração e busca apresentar às pessoas cases de sucesso. Como eu falo, cases de sucesso são casos de pessoas que tenham tido sucesso na vida, apesar das intempéries. Você é magistrado hoje, mas você teve uma longa jornada para chegar à magistratura. Com certeza. Anselmo estava me dizendo aqui no começo que até jornalista já foi. Eu só não fui guia porque não tive a oportunidade. Aliás, fui guia de turismo também. Fui guia de turismo. Aliás, eu fui da primeira turma do SENAC de guia de turismo. SENAC? Do SENAC. Na verdade, eu digo sempre que a grande inspiração nossa é sempre o trabalho e o estudo. São duas coisas que fazem as pessoas alcançarem uma mudança, inclusive do ponto de vista social, do ponto de vista do sucesso até econômico, é não perder de vista essas duas coisas. É estudar, né, estudar bastante e se dedicar e acreditar naquilo ali. Eu sou de uma família muito pobre lá de Capela, né, e a minha experiência, nascido na casa de minha avó, que era professora lá em Capela, e tive que aprender bastante, lutar bastante para disputar uma vaga num concurso tão difícil como é o da magistratura. Mas para chegar até a magistratura, antes eu tive que chegar ao ginásio, por exemplo. Eu sou da época que tinha que fazer exame de admissão ao ginásio. E muita gente não se lembra disso. Exame de admissão era um vestibular para entrar no ginásio. No né? ginásio. Muitas pessoas. Ensino médio hoje. Muitas pessoas não era nem o ensino médio, era o ginásio mesmo. Quer dizer, era a segunda parte do ensino fundamental hoje. Que era o primário, o ginásio, o científico ou clássico, né? E o técnico, na verdade. Então não era o médio. Não. Então você fazia o primário, que era a primeira parte do ensino fundamental hoje, primeiro ciclo, tinha que fazer um vestibular para continuar. Você imagina a dificuldade que é isso. Você fez isso em escola pública? Escola pública, o tempo todo. Desde o grupo escolar, que eu estudei em Capela, o grupo escolar Coelho de Campos, e quando vim morar em Aracaju, eu fui estudar no John Kennedy, na escola John Kennedy ali, perto da escola normal, a escola pública. Ali tem o complexo de escolas públicas. Que tem a escola normal, depois o Costa Silva, que agora já mudou de nome, mas enfim, era ali. E dali eu saí para fazer o exame de admissão ao ginásio que me levou ao Costa Silva. Eu queria ir para o Ateneu. O Ateneu era a escola mais charmosa, dos grandes professores. Então, mas infelizmente tinha sido inaugurado em 1970 o Colégio Costa Silva, ali na Avenida Rio de Janeiro, e eu fui estudar lá. Ô Anselmo, mas as pessoas dizem o seguinte, isso foi no tempo do Anselmo, ou no tempo do Luizinho, a escola pública hoje não é mais a mesma. Você acabou de falar, o Ateneu era uma referência no Estado naquele tempo. Hoje as pessoas acham que não é mais referência e depreciam e menosprezam a escola pública. O que é que você acha disso? Eu acho que a escola pública hoje, ela aumentou a sua capacidade de receber os alunos. Hoje a gente tem uma maior população estudantil sem precisar exatamente dessas barreiras
o exame de admissão ao ginásio. Quando eu fui, por exemplo, para a Escola Técnica Federal, outro vestibular, que eu me formei em eletrotécnica, porque filho de pobre tem que pensar em ganhar dinheiro logo. Você E também eu se formou em eletrotécnica? me formei em eletrotécnica na Escola Técnica Federal, que foi outra batalha, era um vestibular tão rigoroso como para fazer para engenharia naquela época na Universidade Federal de Sergipe. Eletrotécnica consertaria televisão, rádio, é esse curso? Não, eletrotécnica é um curso técnico que muitos colegas nossos terminaram sendo engenheiros, eletricistas, por conta disso, mas muitos ficaram como técnicos na Petrobras, na antiga Telegipe, Então é um curso na bem especializado, Embratel, né? é um curso de altíssimo nível. Tanto é que o vestibular exigia que você tivesse muito bom conhecimento de matemática e o estudo durante os 3 anos era um estudo voltado justamente para muita física e matemática. Até você se qualificava tranquilamente. Nós estudávamos aquilo que os estudantes de engenharia civil estudavam em termos de eletrificação. Isso por volta de que ano? Você lembra? De 74, lembro. Eu entrei 74? Entrei em 74, me formei em 76, aí veio o vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal. Em 1976, eu fiz o vestibular no finalzinho do ano. Em 1977, ingressei na velha Faculdade de Direito da nossa Universidade Federal. Também uma barreira que era o vestibular, muito concorrido, porque não existia curso de direito privado e não existia curso de direito noturno. Então o curso de direito era somente matutino e que era uma barreira para quem precisava até trabalhar para se manter na faculdade. E foi uma luta muito grande, e nessa época eu já era jornalista, porque o jornalismo naquela época a gente aprendia na redação. E com 15 anos eu fui trabalhar escrevendo como foca dos diários associados, Mas o que o é antigo foca, Diário de Aracaju. O foca é o aprendiz de repórter que está na rua, não tem um vínculo empregatício, e ele começa a exercitar a sua capacidade de ver os fatos e transcrever de maneira escrita e levar para o jornal. Se o jornal entendesse que a notícia era, a forma estava bem redigida e tal, era paga, você Ele ganhava, comprava a notícia. É o velho freela. É o freelancer. E depois, com isso, eu passei a escrever na Gazeta de Sergipe, uma grande escola, com grandes nomes, né? Inclusive Ivan Valença, meu xará Anselmo Góes tinha acabado de sair da Gazeta e hoje está no Globo, né? É um sucesso. Já passou pela Veja, tem uma já história passou longa, na Veja, o grande jornalista lá de Frei Paulo, ele é de Frei Paulo e muito meu amigo. E eu sei que era uma escola, todos nós aprendemos ali, com o seu Orlando Dantas, inclusive, à frente do jornal Gazeta de Sergipe. Nós estamos na década de 80, isso? No final, não, isso aí ainda na década de 70, final da década de 70, e no começo já da década de 80 eu já estava atuando como assessor de imprensa e de comunicação da Federação do Comércio, do SESC, SENAC, e escrevendo o programa TV Mulher na Globo local, na TV Sergipe, foi o primeiro programa ao vivo, transmitido integralmente para o Brasil, com programas locais, e foi uma grande experiência. Vocês estão ouvindo o que Anselmo está dizendo para a gente? Esse acúmulo de experiência, isso é bom para a função de juiz que você tem, porque acumula uma série de experiências e dá uma visão de mundo muito grande. Eu estou conversando com o juiz, o magistrado Anselmo Oliveira, em nome do Lojão Jaluzi. Água mineral, por exemplo, Santa Cecília, o Lojão Jaluzi está vendendo o garrafão completo com água com pH lá em cima, maravilhosa, por apenas R$13. Lojão Jaluzi facilita a construir, fica ali na Desembargador Mainá. Tem estacionamento para pessoa com deficiência, banheiro já preparado, adaptado para receber pessoa com deficiência e o espaço entre as prateleiras é grande, é espaçoso, ou seja, quem vai de cadeira de rodas pode até fazer a pirueta que tem espaço suficiente. Vá lá visitar o Lojão Jaluzi, Desembargador Mainá. Anselmo, então esse acúmulo todo de experiência lhe ajuda na função de juiz? Muito, muito. Eu digo sempre que o juiz, ele tem que conhecer a vida. Tanto é que antes mesmo, e há uma exigência na lei, para ser juiz você tem que ter 3 anos de experiência como advogado.
eu passei muito mais, porque eu comecei a advogar muito cedo, com 23 anos, quando me formei, e fui até os 30, quando entrei na magistratura. Mas eu fui procurador da nossa prefeitura, advogado público, portanto, fui advogado privado, comecei a ensinar na faculdade de Direito da Universidade de Tiradentes, ainda em 1986, então 30 anos, né, de ensino superior já, e tudo isso, quando eu entrei na magistratura, então eu tinha uma experiência de vida e de percepção, né, de todas as dificuldades que as pessoas passavam, tanto pela minha própria experiência de vida, como na defesa das pessoas que tinham seus problemas. E isso me ajudou muito, porque o juiz ele tem que ter uma sensibilidade para perceber os problemas que estão lá fora. E que quando chega na justiça, só chega porque não houve uma boa solução, não houve um entendimento. Perfeito. E agora, com referência à AMB, você foi eleito, é uma eleição nacional? Isso. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que não confunda com a Associação Médica Brasileira, que também é uma instituição muito conhecida e importante para a sociedade, ela reúne mais de 15 mil juízes do Brasil, juízes estaduais, federais, juízes do trabalho e juízes da Justiça Militar Brasileira, tanto federal como estadual. É a maior instituição de magistrados do mundo, porque reúne o maior número de juízes associados. E tem, basicamente, um papel importante nesses mais de 60 anos de existência, na defesa principalmente das prerrogativas da magistratura, não no interesse único e exclusivo do magistrado, mas principalmente na independência do magistrado, que vai garantir, num Estado democrático de direito, que o direito seja entregue a qualquer um, independentemente de classe, independentemente de poder econômico, independentemente de qualquer situação. E essa luta foi que me motivou a me candidatar junto com meus colegas do Brasil inteiro, e numa eleição recentíssima e muito disputada, ganhamos por pouco mais de 300 votos. No universo de 15 mil, realmente? De 15 mil votos, não é brincadeira. E tomamos posse agora recentemente e já estamos em plena atividade. Eu estou no Conselho Fiscal, que é um dos órgãos dos conselhos da associação e que cuida exatamente da legitimidade, da legalidade e do cuidado que se deve ter com a aplicação do dinheiro que é fruto da contribuição dos associados. Você acha que esse movimento político, eu digo político porque nasceu no Congresso, contra a ação de juízes, promotores, tem fundamento? Absolutamente. A nossa associação, inclusive, tem participando de uma luta desde o começo do ano, não é? Exatamente porque esse movimento ele é fruto dessa descoberta de tantas coisas mal feitas por quem deveria cuidar muito bem do dinheiro do povo. Então eu estou falando do caso da Lava Jato, que é um caso público, onde muita gente vem sendo investigada e isso vem incomodando bastante aqueles que detinham poder e que achavam que a justiça criminal brasileira era somente para, desculpa a expressão, preto, pobre e prostituta. E, na verdade, a justiça brasileira é para todas as pessoas. Alguém que cometa um crime, independentemente de classe, de cor, religião, etc., tem que ser aplicada a lei penal. Então, no Brasil, se acostumou muito tempo essas pessoas serem blindadas e nem sequer investigadas. E o Brasil está mudando, elas estão sendo investigadas, estão sendo presas, estão sendo condenadas, e isso leva a um movimento contrário, exatamente para intimidar os magistrados e magistradas brasileiras. Anselmo Oliveira, magistrado, conversando aqui com você durante o programa do AS. A gente vai a um breve intervalo ligeiro para tomar um carocinho de café e beber um carocinho d'água, viu? E volta já já.